Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de programação e hoje a gente vai falar sobre expressões, beleza galera? Então o que é uma expressão? A expressão ela é um conjunto de operações, beleza? Então existem expressões lógicas, expressões aritméticas, expressões comparativas, beleza? E tem a concatenação também, que é o tipo de expressão. Então uma expressão você pode juntar tudo, beleza? Então a gente vai copiar esse nosso último script aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, clica nele, Ctrl C, Ctrl V. Aí vem cá, renomear expressões. Não é bom colocar, não pode colocar acento nem espaço, então a gente deixa dessa forma. Então a gente já tem aqui o nosso script, é só apagar. E a gente vai dar alguns exemplos. Então aqui eu posso criar uma variável, ó, uma variável local expressão. A variável também não pode ter espaço, nem acento, nem nenhum caractere especial. Então, para dividir, a gente pode colocar um underline, ó, expressão 2, 3. Beleza? E variáveis não podem ter nome de números, podem ser só junções de palavras com números, sim, assim pode. Beleza? Devo ter esquecido de explicar na explicação no vídeo das variáveis. Então, vamos concentrar no nosso foco, que é a expressão. Então, aqui a gente vai definir essa variável uma expressão. Então, eu posso ter aqui uma expressão aritmética. Então, nas expressões a gente tem os operadores. Então, a gente pode deixar aqui, ó, expressões aritméticas. A gente tem o mais, o menos, o sinal de dividir e o sinal de vezes. São os principais, beleza? Tem alguns outros que tem o sinal de módulo, mas eu não mexo, então não sei explicar para vocês, beleza? Já vou ser sincero. Então a gente tem aqui uma expressão, 1 mais 5. Isso aqui é um operador, beleza? Que é o mais. Então a gente tem 1 mais 5. Então o que vai acontecer aqui? O código vai vir descendo, vai ler isso aqui, vai ver o que está dentro da variável que a gente está tentando definir, ele vai ver 1 mais 5. Então ele vai resolver o 1 mais 5 e colocar o resultado dessa expressão dentro da variável. Então é sempre assim, galera. Quando a gente coloca uma expressão, Lua vai resolver e jogar nesse mesmo lugar que a gente fez a expressão o resultado dela. Então aqui o resultado dessa expressão é 6. Então eu não vou explicar mais isso no vídeo, entendam isso de vez, beleza? Então ele vai resolver e jogar no lugar que está e definir na variável, ok? Então como que a gente vai ver o resultado? Através do print, beleza? Que eu já expliquei no vídeo anterior. Então colocamos a variável aqui, a gente vai ver o resultado, ó. Vamos dar o refresh. Ali tem a nosso recurso, ó, expressões e variáveis. Então vamos pegar aqui o expressões. Tá vendo que não tá aparecendo? Não, é só dar um refresh list. Ou a gente pode dar um start aqui, ó, caso ele não tivesse sido iniciado, e se já tivesse sido iniciado e a gente fez alguma modificação no código e quer atualizar, dá um restart expressões. Beleza? Ele apareceu 6 duas vezes porque eu iniciei e reiniciei. Ok? Então a gente já tem aqui. Isso é uma expressão simples. Agora a gente pode fazer 1 dividido por 5. 1 dividido por 5, que é 0.2. Beleza? A gente pode fazer tudo aqui, ó. 1 menos 5, menos 4, que deu ali. Beleza? A gente pode fazer tudo. Aí a gente tem os parênteses, né? Que no caso a gente consegue unificar. O que o parênteses faz? Eu coloco o parênteses entre o parênteses ele unifica o que eu coloco dentro. Então eu coloquei um menos 5 aqui, ele vai resolver isso e jogar aqui. Ele vai resolver e jogar, mas o parênteses ele não serve para nada quando a gente deixa ele sozinho assim. Ele serve para quando a gente quer fazer alguma coisa com o resultado daqui de dentro. Então eu quero resolver isso e depois fazer alguma outra coisa. Então eu quero resolver isso e fazer isso vezes 6, por exemplo. Então eu quero fazer aqui, ó, 5 mais 10 vezes 6. Então quero fazer o resultado de 5 mais 10 vezes 6, ok? Qual a diferença de eu colocar assim? Aqui eu vou fazer 5 mais 10 vezes 6. Quanto é 10 vezes 6? 60. Aí vai ficar
vai dar 65. Porque ele vai fazer 5 mais 10 vezes 6. Ok? Ó, vou mostrar para vocês ali, ó. 65. Beleza? E se eu colocar dessa forma, ele vai resolver isso aqui e vai fazer vezes 6. Então, 10 mais 5 é 15 e ele vai fazer vezes 6. Ele vai fazer 15 vezes 6, que dá 90. Ok? Entendido? Isso serve para tudo, para um tanto de coisa. Então a gente pode, por exemplo, colocar dois parênteses numa expressão, pode fazer 5 mais 10 menos 20 vezes 2, por exemplo. Beleza? Dá menos 25, beleza? 5 mais 10 é 15, menos 40 dá menos 25, ok? Então a gente pode colocar aqui 5 mais 10, vamos colocar aqui 10 vezes 2, 10 vezes 2, menos 5 dividido por 2. No caso, 20, que é o que vai dar aqui, 20 menos 5 dividido por 2, que é 2,5. Que no caso vai dar 17,5. Não me falhe os meus cálculos, né? Opa, deixa eu digitar aqui. 17,5, ok? Certinho. Dá um medo de errar, velho, a conta. Mas beleza. Já fizemos aqui umas expressões. Então essas aqui são expressões aritméticas. Beleza? Que a gente pode chamar, né? A gente pode colocar mais parênteses, pode fazer um monte de coisa. Ok? A gente pode vir colocando aqui, ó. Não tem nenhum problema. Então agora vamos explicar sobre expressões. Tipo, a gente pode juntar. Eu chamo de expressões aritméticas porque isso aqui é uma expressão aritmética, ó. Mas a gente pode juntar expressões aritméticas com expressões comparativas. Pode fazer um monte de coisa. Então vamos explicar sobre as comparativas. Ó, o que é uma expressão comparativa? A expressão comparativa ela tem vários operadores. Então é uma expressão que você compara valores, beleza? Então a gente tem aqui o valor de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, ok? Igual ou diferente, ok? Então a gente tem vários valores. Então aqui a gente pode fazer o seguinte: 5 é igual a um valor de string. Vamos tentar comparar isso aí. Viu? A gente recebeu o false. Então o resultado de expressões comparativas é um resultado booleano, beleza? Sendo true ou false. Então se eu coloco aqui 5 é igual a 5, true, 5 é igual a 5. Aí eu posso usar outra variável para comparar, ó. Posso colocar aqui número. Número igual a, sei lá, posso colocar aqui string. Não, posso colocar, sei lá, para ficar mais, livro. Livro é igual a, colocar livro é igual a um livro. Beleza? E 5 é igual a livro. O que o código vai fazer? Ele vai comparar o 5 é igual e aqui ele vai buscar o que tem dentro dessa variável e jogar aqui. Então, como aqui dentro dessa variável tem isso, ele vai jogar aqui e vai comparar 5 é igual a essa variável. O que tem dentro dessa variável não é. Ó, false. E se eu colocar aqui um livro igual a livro? True, beleza? Porque ele tirou o que tem dentro dessa variável e colocou aqui. Então vai virar basicamente livro igual a livro. Beleza? Aqui ó, uma expressão que é true. Aí, como eu falei, eu posso juntar isso com outras coisas, ó. Eu vou explicar sobre a outra expressão e a gente já volta nesse ponto aqui. Então a gente pode usar os outros sinais também, ó. Por exemplo, se eu tentar comparar se isso aqui é maior que isso, ó, vai dar um erro, ó. Fica vendo. Viu? Deu false. Nem deu erro. Acabou nem dando erro. Mas normalmente aqui, porque no print, né? Não, na real isso aqui não dá erro não. É porque depende. Às vezes dá erro. Acho que é no if. Eu não me lembro perfeitamente. Mas você tem que tomar cuidado em usar esses tipos de sinais em locais que não são numéricos. Beleza? Por exemplo, se você comparasse um livro, que no caso é uma string, é maior que outra string. Ok? Não é bom comparar.
a gente tem que usar números. 5 maior que 2. 5 é maior que 2? True. 5 é menor que 2? False. 5 é maior ou igual que 2? True. 5 é igual a 2? False. Então ele sempre retorna um valor booleano aqui, ok? Que é sendo true ou false. 5 é diferente de 2? True. 5 é diferente de 2. Aí o que eu tinha dito é que a gente tem que terminar de explicar. Eu ia falar outra coisa. Expressões lógicas. As expressões lógicas elas são um pouco mais difíceis de entender, mas pode ficar tranquilo que você vai entender direitinho. Então aqui nas expressões lógicas a gente tem os seguintes operadores. A gente tem o OR, que significa ou. A gente tem o AND, que significa e, né? Tipo, eu e João, beleza? Então AND significa e. Tem também o OR, AND, OR, AND, NOT, OR, AND, NOT, exatamente, Se eu lembrar de mais alguma eu falo, beleza? Mas eu lembrei só dessa por enquanto. Então vamos lá, vamos explicar como que se usa o OR. O OR, ele serve para... não é comparar. Eu vou dar um exemplo. Ó. 5 OR outro valor. O que Lua vai fazer? Lua tem uns certos tipos de valores que no caso, por exemplo, string é um tipo de valor verdadeiro. Então a gente vai colocar aqui valores verdadeiros. Ok? Valores verdadeiros é igual a tipos de valores verdadeiros. No caso é string, number, no caso true, né, que não é um tipo de valor, mas é um valor. Então vou colocar aqui valores verdadeiros. Tipo de valores, vai. Aí tem o true, que no caso é do tipo boolean, né? Que é um dos valores do tipo boolean. Aqui a gente tem também table, function e eita, deixa eu colocar aqui. Table, function, user data e thread, beleza? Então todos esses tipos de valores aqui são valores verdadeiros, beleza? São tipos de valores verdadeiros. Como eu disse ali, o true não é um tipo de valor, beleza? Mas é um valor booleano verdadeiro. Já tem os tipos de valores falsos, ok? Que são o false, que é um valor booleano. Então, como eu disse, o true ele é um valor verdadeiro, beleza? E o nil é um valor falso, beleza? Então, o false e o nil são valores falsos, ok? Então, o OR ele usa isso, ele usa com base nisso. Então, se a gente coloca o 5 aqui, o que o OR faz? Ele vai ver o valor que está à esquerda dele. Se for um valor verdadeiro, ele vai retornar esse valor verdadeiro na expressão, que no caso é o 5. Ele retorna na expressão, o 5. Caso esse valor que tiver aqui não for um valor verdadeiro, por exemplo, o false, aí ele vai retornar o outro valor na expressão. Diferente das expressões comparativas, as expressões lógicas elas retornam valores, beleza? Os valores em si que a gente coloca, ok? Então é isso. Aí se eu colocar aqui false outro valor, olha o que vai retornar? Outro valor. Se eu colocar aqui um valor verdadeiro, primeiro ele retorna esse valor verdadeiro. Eu posso colocar uma tabela aqui. Ele já retorna a table ali, ó. Posso colocar uma função. Ele retorna a função. Posso colocar qualquer coisa. Posso colocar uma string também. Aí ele vai basicamente olhar aqui. Se esse for um valor verdadeiro, ele retorna ele. E se não for, ele retorna o outro valor aqui, que tiver aqui. Ok?
Basicamente isso, o OR. Agora o AND. O AND ele vai fazer o quê? Vamos dar um exemplo aqui, ó. 8 AND, 2 AND new, ok? Então a gente tem aqui esses três valores que a gente separou com AND. Aí o que ele vai fazendo? 8, ele vai verificar cada um que a gente colocou aqui. 8 é verdadeiro? É, então segue. 2 é verdadeiro? É, então segue. Vamos tirar isso aqui. 8 é verdadeiro? É. 2 é verdadeiro? É. Então retorna o 2. Ok? E se a gente colocar um valor falso aqui? Ele vai retornar ele do mesmo jeito. Ok? Mas aí se tiver mais de um valor aqui na frente, ó, ele vai retornar o falso e não vai rodar esses próximos valores. Então ele retorna o primeiro valor falso que ele vê. Ok? Beleza? Caso tenha um, ele retorna o primeiro valor falso que ele vê, que é false ou nil, né? Que são valores falsos, como eu falei ali. Ok? Ele retornou um nil, ó. Tá vendo, ó? E se eu colocar nil and false, ele vai retornar o nil, porque é o primeiro valor falso que tem. Ok? Se eu colocar false aqui primeiro, ó, e colocar nil aqui na frente, ele vai retornar o false primeiro, que é o primeiro valor falso que ele viu. Ok? Então o 8 ele serve pra, o AND ele serve para isso, o AND, né? Para ir verificando. Aí ele vai verificando se é verdadeiro, se for, ele vai seguindo. Se não tiver mais de um verdadeiro, se todos forem verdadeiros, ele retorna o último verdadeiro, beleza? Se tiver um falso, ele retorna o primeiro falso que tem, beleza? Então o nil e o false são valores falsos, ok? Então tá aqui, isso retornou. É basicamente isso. E tem um not também. O que o not ele faz? O not ele inverte. Ele inverte algo, por exemplo. O not ele retorna um valor booleano. Se eu colocar aqui not 2, olha o que ele vai me retornar. False. Tá vendo? Porque o quê? Por quê? Porque tá na frente aqui do not o 2. E o 2, ele é um valor verdadeiro, ok? Aí o not vai inverter e fazer ele virar um valor falso. Então o not ele vem aqui e inverte. Ok? Se eu colocar um valor falso, sendo falso aqui o nil, posso colocar nil, not nil, o que ele vai fazer? Fazer virar um valor verdadeiro, true. Tá vendo? Virou e é basicamente isso. Aí vamos explicar agora de concatenação. O que a concatenação faz? Ela junta duas strings. Então eu quero juntar o que está dentro dessa variável com outra string. Então eu vou pegar livro, esses dois pontos e alguma outra string aqui. Ou eu posso colocar outra variável, por exemplo. Ou colocar duas vezes essa variável. Ele vai juntar essa variável, unir e exibir ali. Um livro, viu que juntou? Aí se eu quero dividir isso aqui, eu coloco... Aí é só ir colocando dois pontos entre essas interseções, ó. Você não pode deixar assim. Tem que sempre pôr os dois pontos. Aí eu quero dividir isso aqui, eu coloco um espacinho, ó. Aí fica um livro. Aí eu posso colocar aqui outra string, ó. Próximo texto. Ok? Um livro, próximo texto. Ok? Então isso aqui é a concatenação. Então eu posso juntar essas expressões. Então posso colocar aqui, ó. 1 mais 1, 1 mais 5. Posso colocar entre parênteses aqui, ó. 1 mais 5. 1 mais 5 é menor que 5 dividido por 2. Vamos colocar aqui um valor mais óbvio. 10. Vamos colocar só 10. 1 mais 5 é menor que 10? True. 6 é menor que 10. Ok? Aí a gente pode juntar isso aqui, ó. A gente pode colocar um parênteses com 2 dentro. Ó, a gente tem um parênteses guardando esses dois aqui. Ok? E esse parênteses ele vai resolver a expressão inteira. Ele vai entrar aqui nesse parênteses, resolver essa, né? Com base nessa comparação aqui, vai resolver
jogar o resultado aqui, que no caso é true, e vai deixar ele disponível para a gente resolver alguma outra coisa aqui. Então, a gente pode fazer o quê? Pode inverter. Pode inverter isso aqui, ó. Not e o valor que vai resultar aqui, que é false, beleza? Que esse resultado aqui seria true, aí ele inverteu e virou false, ok? Então, basicamente isso. A gente pode fazer, quer ver o que deu aqui, que fica virando um loop, né? O que deu aqui, que no caso é false, and, então o que resultar aqui, ó, vai ser false, né? Resultou false aqui, and 2. Vamos lá, and 2. O que vocês acham que vai retornar aqui nessa expressão inteira? Sabe qual é a minha resposta? Não sei, vocês verão. Mentira. Aqui, rapaziada, vai resultar o primeiro valor falso, como eu disse, que o AND faz, né? Então, no caso, o primeiro valor falso vai ser esse. Então, vai retornar ele, beleza? E se isso aqui fosse verdadeiro? Eu vou tirar o not, ó. Beleza, eu vou deixar nesse parênteses aqui. Vai dar 2. Por quê? Porque ele viu que esse valor é verdadeiro e o 2 também é verdadeiro e resultou o último verdadeiro, ok? Porque todos aqui são verdadeiros, beleza? Quando todos são verdadeiros, retorna o último verdadeiro, ok? No AND aqui no caso, né, que eu digo, ok? Então é exatamente isso. E aqui a gente pode pegar isso tudo e inverter, ok? E invertemos e deu false, porque era um valor positivo que retornava aqui, inverteu, virou false. Aí é que eu posso comparar isso se é maior que 5, beleza? Então aqui retornou 2 e eu estou comparando se é maior que 5. E vai dar false, porque isso aqui não é maior que 5. Beleza? Então o parêntese unifica e resolve e coloca para a gente resolver com a próxima expressão aqui. Beleza? Então ele unificou, resolveu, ok? E fez 2 mais 5. O resultado daqui é maior que 5, se é maior que 5. Ele retornou, false, e colocou na expressão, colocou na variável e exibiu aqui. Então, galera, são essas expressões. Espero que tenha sido legal os exemplos aí. Desculpa alguma falha aí, se tiver tido alguma falha, pode me falar nos comentários, beleza? Mas pelo que eu me lembro, não teve, ok? Então é isso, tamo junto, te espero no próximo vídeo.